E segundo a OMS, a varíola do macaco já tem 92 casos confirmados em 12 países. O primeiro caso aqui na América Latina foi confirmado na Argentina. Outros 50 casos estão sob investigação. O Brasil não tem registro da doença ainda, mas o vírus foi identificado em um brasileiro, como nós vimos no VT, na Alemanha, vindo de Portugal, depois de passar também pela Espanha. Para entender um pouco mais dessa doença, nós vamos conversar com o médico epidemiologista André Ribas. André, seja muito bem-vindo novamente aqui ao RF News. É um grande prazer estar aqui com vocês para discutir temas tão importantes. André, trata-se de uma infecção rara viral, que geralmente se manifesta de uma forma leve, é isso, em sua maioria? Olha, a grande maioria se apresenta de uma forma leve, com lesões na pele, mas existe uma possibilidade, numa proporção que vai aí em torno de 1 a 10%, que podem evoluir grave e, inclusive, com risco de vida. Então, é uma doença que assusta bastante pelo fato de que ela era restrita ao continente africano até esse momento, e agora foi transmitida na Europa em vários países. Então, esse é o motivo do alerta. Não que seja uma doença nova, mas está em locais onde não ocorria tradicionalmente. E qual que é a forma de transmissão da doença? Olha, é até importante a gente destacar que o macaco não tem culpa nenhuma. Na verdade, a infecção ela se dá no contato direto com roedores ou outros mamíferos silvestres, mas os principais são roedores, não são os primatas, não, tá? E esse é o ciclo dela na África, né? Então, as pessoas que caçam ou que pegam carne de caça sem cozinhar adequadamente acabam se infectando e podem passar para outras pessoas. Né? Mas a transmissão entre humanos ela é muito menos frequente, ela é muito menos capaz de se transmitir entre humanos, então não sustenta uma transmissão com grande número de casos. E é justamente por esse aspecto que está chamando atenção, porque houve uma transmissão na Europa com um grande número de casos, em vários países atualmente, né? E a transmissão que era infrequente acabou acontecendo. Então, por exemplo, pode ser uma variante aí dessa varíola do macaco? Então, o sequenciamento genético do vírus ainda não deixou claro se tem alguma diferença importante em relação aos vírus que eram identificados na África. Estão sendo feitos estudos nesse sentido. Mas existe uma possibilidade de ter sido a consequência de dois eventos que a gente chama de eventos super espalhadores. São eventos, são encontros de muitas pessoas que acabam multiplicando de uma maneira atípica uma doença, né? E isso poderia ser a fonte comum, né, dessas infecções. Foi uma rave que aconteceu na Espanha e uma outra rave que aconteceu na Bélgica. Então essa é uma hipótese que está sendo avaliada para ver se tem vínculo entre estes casos e estas raves. E como que essa transmissão acontece? Ela é transmitida pelo ar? Como que a gente pode se precaver? Olha, a transmissão, ela não é tão fácil. É bom a gente deixar claro que o padrão de transmissão dela não é o mesmo da Covid, tá certo? A Covid tem uma transmissibilidade muito mais fácil, né, entre pessoas. No caso apesar de haver transmissão por gotículas respiratórias, dessa varíola, né, chamada monkeypox, que por acaso é de macaco, porque foi a primeira vez que foi encontrado foi num macaco, mas na verdade quem provavelmente o hospedeiro são roedores. Bom, a transmissão entre pessoas ela pode ocorrer por gotículas, por contato com as vesículas na pele, tá certo? Por contato com secreções ou até provavelmente por relações sexuais, porque parece que existe em comum uma exposição entre várias pessoas que eram parceiros e acabaram tendo essa transmissão. Então, é uma transmissão que é difícil, depende de um contato íntimo, tá certo? E até o momento não foi confirmada a mudança nesse padrão. Então, assim, precisa esclarecer melhor como que se deu em tantos países simultaneamente. Se foi em razão desta rave, que foi um grande encontro, pode ser que daqui a algumas semanas acabe o problema.
Se foi outra via de transmissão, a situação pode ser um pouco mais complicada. E tem vacina para essa doença específica? Então, para essa doença específica, tem vacinas em estudo e até algumas aprovadas já. Acontece que elas não são produzidas em quantidade, mas não seria nenhum problema. Seria uma questão de operacionalizar. Mas ela também responde bem à vacina da varíola, que é uma outra, é um outro tipo de vírus, mas ele é bastante próximo do ponto de vista genético. E uma vacina contra a varíola acaba protegendo, como foi dito até no áudio aí, em torno de 85% contra a infecção para este novo vírus. Essa vacina... Novo vírus, não, desculpa. Esse vírus emergente. Antigo. Ele é um vírus antigo, só que ele está acontecendo em áreas que a gente chama de emergente. Sim, essa vacina que você disse, ela é disponível no sistema de saúde nosso? Como que a gente pode encontrar essa vacina? Como é que é feita essa vacinação? Então, veja, a varíola é uma doença que foi a primeira doença erradicada pelo homem. O homem, através da vacina, conseguimos erradicar essa doença na década de 70, né? Então, a partir de 80, a gente não tem mais utilizado essa vacina em nenhum lugar do mundo. Mas, como existe sempre uma preocupação com a biossegurança, porque esses vírus ainda são armazenados em laboratórios, né? Se acontecer algum problema, inclusive com medo de guerra química, de guerra biológica, desculpa, os países têm alguma produção dessa vacina, tá? Então, assim, não é uma coisa que seria para distribuição imediata, mas também não é o objetivo vacinar todo mundo, porque como a transmissão ela é muito restrita, ela seria limitada a situações dos contatos próximos ou para os profissionais de saúde que venham atender esses casos. Então, não se pensa neste momento em vacinação de massa, simplesmente para controle do surto. Essa vacina tem que ser tomada quantos dias antes de você ter contato com o caso? Olha, na verdade, a vacina original é uma vacina com vírus vivo, tá certo? E ela tinha que ser aplicada na pele, com uma fricção na pele. O ideal, até 3 dias, 4 dias depois do contato, ela ainda consegue evitar uma infecção. Acontece que é importante a gente entender que, neste momento, por exemplo, o único país que já começou a fazer vacinação é a Inglaterra, mas está restrito aos contatos próximos e aos profissionais de saúde que venham a atender esses pacientes, tá? Não existe essa vacina aqui disponível, pelo menos para aplicação no Brasil em larga escala, nem para controle de surto. A gente não tem transmissão ocorrendo no Brasil ainda, tá certo? E eu acho que é importante a gente ficar de olho para entender melhor como que aconteceram tantos casos simultaneamente em tantos países. Se por um acaso a hipótese de ter sido um evento super espalhador, isso vai ser uma ótima notícia e vai significar que nas próximas semanas a gente vai ter uma tendência à queda, porque os casos vão acontecer, vão se conter, não vão transmitir para ninguém e vai se acabar. Então, acho que é importante a gente ter cautela, serenidade e observar o que as próximas informações vão sair. Hoje, inclusive, foi publicado um Risk Assessment, é um documento do Centro de Controle de Doenças da Europa, avaliando a situação epidemiológica. Eu li, não tem nenhuma novidade. Eles continuam ainda investigando para verificar se existe fonte comum. Se for uma fonte comum, tranquilo, nós não temos mudança no padrão de transmissão. Foi apenas um evento de superespalhamento. Agora, se eu tiver havido alguma mudança no padrão de transmissão, aí a gente vai ter que tomar outras medidas e talvez pensar até em algumas, até em vacina e tal, mas no momento não tem sido pensado, não. Ô, doutor, existe medicamento específico para essa doença? Existem 2 medicamentos que são já aprovados, tá? Eles não têm ainda registro no Brasil, mas já são testados e eles funcionam, né? Principalmente para evitar formas graves. É uma doença que evolui de maneira insidiosa, ela não evolui muito rapidamente, é uma doença que vai evoluindo, assim, chega a durar 3 semanas a evolução dela, tá? Mas, de qualquer forma,
num caso que for começar a evoluir mal, tem medicamento que pode ser utilizado, embora não esteja disponível aqui no Brasil ainda. Com certeza, se houver necessidade, existe a possibilidade de ampliar a fabricação e tudo. Mas a gente tem que entender que, pelo padrão de transmissão que ela tem tido, não existe perigo iminente de acontecer alguma coisa do gênero que aconteceu com a Covid, por exemplo. Porque o padrão de transmissão é bem menos intenso, depende de um contato muito próximo entre pessoas. Geralmente, as transmissões acontecem dentro do domicílio ou nos estabelecimentos de saúde, que quem está cuidando do caso. Por isso, enfoque neste controle. Até o momento não há mudança não tem nenhuma evidência de que mudou o padrão de transmissão. Agora, só para finalizar, os sintomas dessa doença são quais? Olha, o quadro inicial é uma febre, tá certo? Inespecífica, por uns 3 dias. Na evolução, pode haver linfonodomegalia, ou seja, aumento dos gânglios, né, que o pessoal chama de gânglio, aqueles gânglios linfáticos engurgitados. E depois vem uma fase que é exantemática. A pessoa tem um vermelhidão no corpo e forma algumas bolinhas, que são algumas pústulas, que na verdade começam com umas pápulas, ou seja, a pele fica elevada, parece até um pouco com a catapora, mas não é tão líquido dentro, é mais uma placa elevada, com um tamanhozinho mais ou menos de uns 4 milímetros, como a catapora, e na evolução isso aí pode formar uma úlcera, que é quando a gente tem parece uma feridinha, né? Nesse período todo, o paciente está transmitindo, ele só para de transmitir quando a casca seca e cai. Quando caiu as cascas e secou, o paciente para de transmitir. E isso demora em torno de umas 3 semanas. E o paciente deve ficar isolado nesse período. Então, é uma doença que não é muito difícil dela passar desapercebida, porque chama muita atenção. São crostas que se formam no rosto, na pele. Então, os casos que estão sendo reportados na Europa, por terem alguns com transmissão sexual, forma também feridas na genitália. Então, esse tipo de doença provavelmente não é uma doença que vai passar desapercebido sem que a gente consiga identificar logo. Então, a gente tem que ter serenidade, compreender que a gente precisa de mais informações para entender o que aconteceu na Europa. A gente entender o que aconteceu lá, por que chegou na Austrália, por que chegou nos Estados Unidos e por que chegou em Israel. Se foi só esses eventos, a gente fica mais tranquilo. Se mudou o padrão de transmissão, a gente tem que entender o que aconteceu também. Mas não há motivo nesse momento, nenhuma evidência que tenha mudado o padrão de transmissão. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Excelente noite para você. Para você também é um prazer estar com vocês aqui.